pessoal da transmissão. Sejam muito bem-vindos a mais um culto. Quem puder na sua casa ficar de pé para a gente louvar a Deus. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Pra sempre. Eu quero dar o meu boa noite também para toda a comunidade que está nos acompanhando online. Hoje nós estamos aqui meio que... Como é que dá para falar isso? Em reforma. Improvisados, em reforma, isso, né? A gente caminha aqui, está tudo cheio de poeira, resto de massa que foi lixada, é tudo meio branco assim. E por isso nós estamos em bem poucos aqui presencialmente. Mas eu quero saudar cada um que está aqui também, bem especial, vocês podem estar aqui. Então, continuando, agora funcionou o microfone aqui? Legal.
Eu dizia, né, que bom que nós podemos estar aqui juntos hoje, e eu saúdo também a cada um que está aqui, em especial a Dione, que está nos visitando aí, veio de visita, está junto aí com a gente. Dione, bem-vinda. Dione é conhecida da tia Lídia, lá de Novo Hamburgo. Legal, Dione, bem-vinda. E também a cada um de vocês que está aqui presencialmente. Hoje nós temos uma outra visita bem especial, eu já vou falar dele. Antes eu queria dizer o seguinte: como nós estamos hoje praticamente todos online, e nós gostaríamos de saber quem está assistindo junto com a gente. Então deixa o seu comentário. O Facebook, ele só nos avisa quem está junto, assistindo junto, se você deixar o seu comentário, né? Senão a gente não vai saber que você está aí. A gente às vezes fica se sentindo assim meio chateado, né? Porque de repente você estava lá assistindo e a gente não pôde ver que você estava, não pôde citar o seu nome, né? Preocupado de que, poxa, alguém estava lá e a gente então não demonstrou de alguma forma a nossa alegria com a sua participação. Então deixa o seu comentário lá no YouTube ou no Facebook. Nós temos hoje junto conosco o Alisson. Alisson pode vir aqui. O Alisson vai ser o nosso estagiário. A gente já vem orando há tempo, né? Pela vida, pelo tempo de estágio do Alisson aí junto com a gente. Então, bem-vindo, Alisson. O Alisson vai ficar aí até dezembro. E ele vem lá da Faculdade Luterana de Teologia. Eu vou deixar ele falar agora um pouco e ele vai também trazer então uma palavra de saudação para nós nesse culto. Boa noite a todos. É com grande alegria que nós podemos estar aqui reunidos de forma online, para a grande maioria. É com grande alegria que eu posso finalmente estar aqui depois de alguns empecilhos, algumas dificuldades para vir até aqui antes. Para quem não sabe, meus pais tiveram Covid há um tempo atrás, eu tive que ficar isolado junto, então eu atrasei a minha chegada. E eu gostaria de saudar a todos e introduzir também o nosso tema de hoje. Se o pior acontecer, não tenha medo. O que fazer, afinal? Eu gostaria de nos saudar com um texto de Salmos, um salmo de súplica. Sei que não é comum, normalmente a gente saúda com um salmo de alegria, com uma palavra de quão bom é estar aqui. E é bom estarmos aqui, mas eu gostaria de ler esse texto que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Salmo 79, dos versículos 1 até o 5. Faço a leitura na versão de Almeida. Ó Deus, as nações invadiram tua herança, profanaram teu santo templo, deixaram Jerusalém em ruínas. Entregaram os cadáveres dos teus servos como alimento às aves dos céus, e a carne dos teus santos aos animais da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem o sepultasse. Somos alvo de desprezo dos nossos vizinhos, objeto de chacota e de zombaria dos que estão ao nosso redor. Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá teu ciúme como fogo? Talvez você, assim como eu, já se encontrou em uma situação em que você esteve muito ferido, machucado, de cama, impossibilitado de agir, impossibilitado de fazer qualquer coisa. E então, uma daquelas perguntas que a gente mais faz é por quê? Ou outra pergunta é até quando eu vou ficar assim? A situação que nós lemos aqui, em que o salmista descreve, é uma situação de até quando? Para a gente entender o contexto um pouquinho desse salmo e por que ele tem a ver com o nosso tema de hoje, eu gostaria de explicar ele. O salmista aqui está falando a partir da destruição de Jerusalém. Isso deve ter sido por volta de 586 a.C. E isso aconteceu por causa da invasão de inimigos que vieram, roubaram a cidade de Jerusalém, roubaram o povo de Israel e destruíram o templo. E o salmista aqui pergunta a Deus até quando?
Sei que essa é uma palavra difícil de entender como saudação, mas eu gostaria de destacar aqui a pergunta do salmista: até quando, Senhor? Até quando? Ele está perguntando a Deus, e nós podemos ver nisso a sua fé, mesmo diante de uma situação em que ele não tem o que fazer, uma situação em que ele simplesmente pode lamentar, ele ainda confia em Deus, ele ora a Deus, e ele ainda se coloca diante de Deus e suplica. Isso significa também que ele está olhando adiante, que ele tem esperança. Uma esperança de que talvez um dia isso vá mudar, uma esperança de que Deus pode mudar essa situação. E é com essa esperança que nós também queremos hoje celebrar esse culto e que nós queremos também aprender como não ter medo. Então, que Deus possa nos abençoar e possa também abençoar esse culto. Vamos ainda ter um momento de oração? Obrigado, Deus, porque Tu permites que nós estejamos reunidos aqui ou em nossas casas, Senhor, acompanhando também este culto, que nós também podemos estar louvando ao Teu nome, celebrando o Teu nome, Senhor. Obrigado pela vida e pela saúde, obrigado também pelas forças e pelo consolo que Tu nos dás. Abençoe esse culto e que nós possamos estar saindo daqui, Senhor, aprendendo da Tua palavra e transformados, Senhor, em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Bom, agora, rapidinho, antes de continuar o louvor, eu sou o Alisson, estagiário, venho de Panambi. Meus pais se chamam Egon e Roseli, eles participam na MEUC em Panambi também. E eu sou estudante da FLT do 8º semestre, para falar a verdade. É um pouco confuso por causa da pandemia, eu tive uma inversão de semestres, mas daria para dizer do 8º semestre. Então, agora vamos continuar o louvor. Eu sei que às vezes no online parece um pouquinho difícil se concentrar, mas o nosso desejo é que você possa parar tudo, tirar as distrações de perto de você e realmente declarar as palavras dessa música, exaltar ao nosso Deus e falar que Ele é o nosso Salvador.
te conhecer. Eu sou teu, tu és meu. Minha vida está em teu altar. Eu sou teu, tu és meu. Minha vida está em teu altar. Não tenho nada pra te oferecer. As minhas mãos vazias estão. Preciso tanto do teu amor. Só tu me aceitas como eu sou. Toca os meus olhos, eu quero te ver. Mostra-me o caminho pra te conhecer. E eu sou teu, tu és meu. Minha vida está em teu altar. Eu sou teu, tu és meu. Minha vida está em teu altar. Pra que o Senhor venha me tocar, venha me encher, venha me usar. Pra que o Senhor venha me tocar, venha me encher, venha me usar. Eu sou teu, tu és meu. Minha vida está em teu altar. Eu sou teu, tu és meu. Minha vida está em teu altar.
te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. E Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Jesus. Eu queria orar com vocês. Vamos silenciar, falar com o nosso Deus. Pai amado, especial que podemos confiar em Ti, confiar na Tua graça, saber que o Senhor sustenta os cansados e os abatidos, os temerosos. Tem de Ti também as condições de recuperar a força. Em Ti, Senhor, e somente em Ti, nós podemos não ter medo, ter coragem, recuperar as forças, reorganizar a nossa vida. Obrigado que Tu não nos deixas sozinhos e que Tu nos dás a Tua palavra. Que Tua palavra também, nessa noite e nesse momento, ou quem assiste também o culto mais tarde, que Tua palavra, ela também edifique, carregue, sustente, quebrante, oriente, coloque a nossa vida nos eixos e a nossa vida aonde o Senhor quer colocar. Dá-nos o Teu Santo Espírito sobre o falar e sobre o ouvir. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los. A primeira coisa, agora eu não tenho aqui como ver o que está na projeção hoje, né?
Mas em primeiro lugar eu queria motivá-los e perguntar se alguém aí já comprou o livro, se já está lendo esse livro do Max Lucado, Viva a Vida. Ele está ali na projeção, né, amor? Gente, esse livro ele trata bastante também sobre o tema que nós estamos conversando no mês de agosto, que é não tenha medo, né? Palavras de Jesus que dizem respeito exatamente a essa questão de não ter medo, de conseguir viver uma vida então de acordo com a vontade de Deus, com o jeito como Deus quis, diante também dos desafios que tiram a nossa paz, que nos deixam temerosos. E é bem interessante esse livro, ele vai abordando diversas situações. É um livro muito interessante, gente, leiam. Hoje é o último culto que eu vou falar isso para vocês, então no próximo culto eu tenho outra sugestão, mas eu quero realmente motivá-los. Vale a pena a gente ler bons livros, né? Livros que nos edificam na nossa caminhada de fé. Eu quero convidá-los agora para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Você vai ver aí na projeção, o pessoal que está em casa e aqui também, né? Mateus, capítulo 24, nós vamos ler dos versos 1 até o 14. Na verdade, o capítulo 24 e até o 25, aí, ele vai falar do mesmo assunto. Mas a gente vai ler os versículos 1 até 14 e sobre eles também nós vamos tê-los como orientação, como inspiração para dentro desse tema. Não tenha medo, e se o pior acontecer? Se aquilo de pior que pode acontecer, se isso vier realmente acontecer, não tenha medo. Mateus 24, versos 1 até 14, diz assim: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual o sinal da tua vinda e dos fim dos tempos? Jesus falou desse assunto ali, de não ficará pedra sobre pedra, e levantou temores, perguntas, angústias no coração dos discípulos. Verso 4, Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, ou então não gritem de desespero. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos. Ele está falando aqui dos discípulos de Jesus, para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Até aqui a leitura do nosso texto. Num primeiro momento, como introdução, que coisas levantam esse medo? E se o pior acontecer? Quando olhamos notícias,
Muitas vezes as notícias elas são apontadas de tal forma, bom, as coisas estão piorando cada vez mais e o pior vai vir, vai realmente acontecer. Por exemplo, aquecimento global, as queimadas no nosso país. Embora os jornais não noticiaram muito o assunto esse ano, mas ainda assim, a questão das queimadas. Ou, agora algo que aconteceu aí num país que nós temos inclusive conhecidos, no Haiti. Anos atrás, um grande terremoto devastou muito da população em muitas situações do Haiti. E agora, há pouco tempo atrás, aconteceu mais um terremoto ali. Isso só para falar de algo aí dos haitianos, né? Alguns conhecidos nossos aí, irmãos nossos também são do Haiti, alguns que estavam aqui entre nós. Ou para falar de questões políticas aí de guerras e rumores de guerras, né? Como nós ouvimos no texto bíblico, né? Disputas de poder no mundo. E nós, simples pessoas, impactados pelos mandos e desmandos daqueles que querem ter o poder debaixo dos seus braços. Governos poderosos, empresas poderosas. Uma outra situação, o Talibã voltando a dominar o Afeganistão. Cristãos, mulheres, crianças ou pessoas que eram favoráveis ao regime anterior, correndo risco de vida, sendo mortos, sendo perseguidos. A perseguição cristã em tantos outros países, China, Coreia do Norte, Iraque, Irã e outros países tantos. O caos no cenário político brasileiro. A gente pensa, será que isso não vai melhorar nunca? Violência na nossa cidade, ao nosso redor. Os adolescentes, o nosso futuro. Às vezes a gente olha para os adolescentes, eles não têm perspectiva de futuro. Cada vez mais parece que não tem esperança. Será que ainda dá para piorar a situação? E eu quero chamar a atenção para nós de quatro momentos desse texto, dessa leitura que nós vimos aqui, dessas palavras de Jesus. Como Jesus nos ajuda, então, e se o pior acontecer? Como não ter medo? Se nós ficamos só olhando para o desespero, realmente, acaba a esperança. Vamos olhar então para aquilo que Jesus nos fala. A primeira coisa, parece, mas não é. Então não se iluda. Os discípulos estão admirados com as pedras da construção do Templo de Jerusalém. As pedras daquele templo eram enormes, algumas tinham 7 metros de comprimento, quase o tamanho aqui do nosso palco. O nosso palco tem 8 e pouquinho, Tinha pedra desse tamanho lá naquele templo. E aí eles estão saindo do templo, ele e os discípulos, e olham, dizendo: olha só, Senhor, que pedras maravilhosas, que construção maravilhosa. Esse templo que eles estavam olhando, ele tinha sido reconstruído, estava sendo reformado desde a época de Herodes o Grande, o mesmo que tentou matar Jesus quando ele era pequenininho, bebê recém-nascido. Alguns falam dele como o terceiro templo, outros como o segundo, porque o segundo não tinha sido destruído. O primeiro, daquele texto que o Alisson leu para a gente na saudação, ele tinha sido destruído, tiveram que construir outro, agora estavam reformando esse. A construção desse templo, esse terceiro templo, o templo de Herodes, ele tinha interesses políticos, misturado com interesses religiosos. Era uma tentativa daquele rei, o Herodes, que não tinha nada de judeu, de tentar assim conciliar os desejos religiosos dos judeus e tentar fazer as pazes com eles. Em 10 anos eles terminaram a construção principal, de 19 a 9 a.C. Mas até 64 depois de Cristo, esse templo ficou sendo construído e mexido e reformado e cada vez mais, E muito mais do que nós estamos fazendo a nossa reforma aqui no nosso templo. Muito mais do que a gente. E ele foi completamente destruído 6 anos depois. Apenas alguns pedaços de um dos muros ainda existe hoje. 70 depois de Cristo.
né? 6 anos depois que eles terminaram todas as obras, ele foi completamente destruído, não sobrou pedra sobre pedra. Parece, mas não é, né? Não coloque a sua esperança naquilo que é vão e vazio. Havia uma expectativa naquela época, especialmente entre os judeus, que o templo lhes daria uma certa segurança, principalmente o primeiro templo, né? Agora, no tempo de Jesus, tinha outras esperanças ainda misturadas. Mas Jesus diz para os discípulos: olha, não se iluda. E ele diz também: cuidado, ninguém vos engane, porque não é só essa questão do templo, né? Não é só uma coisa, uma construção, mas tem toda uma série de ideias, de pensamentos, de filosofias, de ideologias, inclusive religiosas. Jesus vai falando, de repente vai surgir um sujeito aí dizendo: eu sou o Cristo. Não segue esse aí, porque não é desse jeito, né? Tempos caóticos são um terreno fértil para enganadores, porque quando a gente está desesperado, quando as pessoas estão desesperadas, nós procuramos algum lugar onde encontrar esperança, e esse é um terreno fértil para falsas notícias, para falsas esperanças, para esperanças vazias, para esperanças vãs. Por exemplo, tem pessoas, então, pregadores, que vão se apresentar como alguém: faz isso, faz desse jeito, faz exatamente isso, exatamente aquilo, e vai dar tudo certo para a tua vida, né? Parecem pregadores coaching hoje em dia. Ou então, né, dizendo: olha, se você tiver tal fé, dessa forma ou daquela forma, você vai ter prosperidade, nunca vai ficar doente. Eu lembro, anos atrás, escutei um pregador dizendo: não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu nunca fico gripado, ninguém lá em casa não tem nem dor de cabeça. Aí 1 ano mais tarde eu fiquei sabendo que toda a família dele estava lá doente, ele, a mulher e tal. Gente, é ilusão, é enganação, né? Não se deixem enganar por esse tipo de mentalidade, né? De pessoas que dizem: eu sou mais especial do que outros cristãos, vocês têm que me seguir. E não só em heresias cristãs, né? Dentro da fé cristã, nós temos também muitas propostas hoje em dia, que são propostas, é só a gente olhar as notícias, né? Diz: olha, segue tal tipo de pensamento, segue tal ideologia, segue tal ideia, e aí sim vai dar tudo certo, né? Diante de problemas que as mulheres enfrentam no nosso dia a dia: olha, segue tal caminho e vai dar tudo certo, você finalmente vai ser feliz. Ou então, propostas políticas, né? O caos político do nosso país, o caos político do mundo. Aí o sujeito diz, seja o sujeito A ou o sujeito B, de um lado ou do outro: não, o meu lado é o único que vai garantir a certeza de melhora para o nosso país, para o nosso mundo. Gente, parece, mas não é. Não se iluda, não vai sobrar pedra sobre pedra. O sujeito que está dizendo que só ele é o certo, ele está tentando enganar. Não importa o lado. Nós temos, e é importante nós termos posição em todas as situações, posição bíblica, posição que nos ajuda, que nos identifica, né? que está embasada biblicamente. Mas não se deixe enganar por aqueles que só têm interesse também em linguagens religiosas, né? Em usar linguagens religiosas, como o sujeito que construiu lá o templo de Jerusalém. Não tinha nada de cristão, de religioso, de judeu, de piedoso aquele homem, muito pelo contrário, mas construiu lá, tentou bajular os religiosos daquela época, né? Então, cuidado, não seja atraído por aparência de piedade. Falsos profetas são aqueles que apontam para si mesmos. Quer saber quem é falso profeta? Olha quem aponta para si mesmo, mais do que para Jesus Cristo. O pregador sério, o pregador cristão, é aquele como João Batista. Ele diz: não, eu não sou o Cristo, você tem que olhar para ele, não olha para mim. Aponta para Cristo, né? Nós chamamos isso de uma pregação cristocêntrica, né? Que Cristo está no centro.
Olha para aquilo que Cristo fez, e não antropocêntrico, né? O homem no centro. O autor desse livro que eu falei para vocês aí, o Max Lucado, ele diz: nós temos que nos perguntar, vocês têm que perguntar também para a minha pregação, para aquilo que vocês estão ouvindo agora, essa pessoa está direcionando os ouvintes para Jesus Cristo? Então eu devo ouvir, eu posso ouvir, eu preciso ouvir. Essa pessoa está direcionando para algum outro lugar? Então, peraí, tal situação eu preciso cuidar e talvez até me afastar. Essa pessoa está direcionando os ouvintes para Jesus Cristo, então parece, mas não é. É a primeira recomendação de Jesus. Parece, mas não é, não vai ficar pedra sobre pedra. Não se iludam, né? Ninguém vos engane. A segunda recomendação: não há nada tão ruim que não possa piorar. Parece piada, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar. Mas Jesus dizendo isso? Gente, vocês conseguem perceber a seriedade dessa palavra? Não há nada tão ruim que não possa piorar. A gente usa isso como meme, né? Como diversão, como piadinha. Mas eu estou dizendo aqui que Jesus diz algo nesse sentido. E é verdade, gente. Antes de apontar para a cura, Jesus abre os nossos olhos, Jesus aponta o dedo na ferida. Ele diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Você está colocando a tua esperança em algo que não pode dar esperança. Está achando que já está ruim assim? Vai piorar. Não se iluda achando que as notícias vão melhorar. Não se iluda que o caos político vai melhorar. Tomara que melhore, a gente ora por isso. Mas se piorar, não se iluda. Não coloque sua esperança nisso. Nossa tendência é sempre tentar colocar nossa esperança em algum tipo de melhoria. Mas Jesus já chega dizendo: não vai ficar pedra sobre pedra, ele quebra tudo. O Max Lucado, ele diz, lá pelas tantas no livro dele, né? Lembre-se, a vida é uma experiência fatal. Não é isso? A vida é uma experiência fatal. Ninguém quer morrer. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão semana que vem. Mas nós precisamos nos dar conta de que esse mundo tem os seus dias contados. A nossa esperança não está nesse mundo. Se a nossa esperança está nas coisas deste mundo, eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Coitados de nós, diz a Bíblia, né? Coitados de quem tem a esperança nesse mundo. Não se iluda com esse mundo. A natureza também sempre de novo vai mostrar o seu desgaste. E nós, queridos nossos, podem sofrer as consequências. Jesus também alertou: está ruim? Pode piorar. Ou vai piorar, até ele disse, para os cristãos. Sabe, Jesus não melhora, não passa uma tinta assim por cima da sujeira, dizendo: tá tudo beleza, tudo bonito. Ele não pinta uma tinta bonita por sobre a sujeira do mundo. A gente está em reforma aqui na construção, né? Pintura e tal, algumas coisinhas. E tem coisa que não adianta pintar por cima. Tem que tirar aquilo que está estragado e fazer novo. E o nosso mundo está estragado, não adianta pintar por cima e achar: daqui a pouco está bom de novo, daqui a pouco melhora. A nossa natureza, ela clama, aguardando ansiosamente a redenção dos filhos de Deus. Os cristãos serão os que mais vão sofrer, Jesus falou. A igreja primitiva foi marcada por mártires que morreram por causa da sua fé. E eu posso imaginar que no Afeganistão, na China, no Iraque, no Irã, na Coreia do Norte, ainda hoje, e não só esses países, ainda hoje, cristãos morrem por causa da fé. O sangue dos mártires fez a igreja primitiva crescer. E o sangue, né, a igreja atual, ela está consciente disso ou tenta pintar esse mundo melhor do que ele é?
Jesus diz: olha, gente, não há nada tão ruim que não possa piorar. E aí nós nos perguntamos: e essa perseguição aos cristãos, isso chegará até nós? Esses dias eu achei uma frase muito interessante que me deixou chocado, assustado. Quando ou se surgir a perseguição aos cristãos entre nós, você vai poder ser acusado de cristão? Dá para entender? As suas atitudes, o seu jeito de viver como cristão, eles são suficientes para te condenarem como cristão? Terceiro lugar, Jesus diz: esse é o início e não o fim. Poxa, Roberto, diz uma coisa boa pra gente. Talvez você está pensando agora, você está só falando coisa ruim, dizendo que o negócio vai piorar, e aí vem mais uma: esse é só o início, não é o fim. Mas é Jesus que está dizendo: calma, gente, esse é o início. Notícias de guerras, desastres, perseguições. Sabe, gente, isso já havia desde os tempos do Novo Testamento e até muito antes. E ainda continuarão aí até a volta de Jesus. Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, de perseguições e tudo mais, mas não é o fim. Aqui tem um segredinho. Quando Jesus fala, esse é só o início, ele está falando, o início das dores, ele está falando das dores de parto. Esse é o início das dores de parto. E mães, vocês sabem como é que a dor do parto, ela não é agradável. Ninguém pode enganar uma mãe dizendo que a dor do parto é agradável. Mas olhar para o filho que nasceu depois, para a filha que nasceu depois, aquilo compensa tudo. A alegria que vem depois. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele fala fim, esse não é o fim. Existem duas maneiras de entendermos a palavra fim, que aqui para o nosso português é traduzido com uma palavra só. Mas tem o fim, que quer dizer o final, aquilo que vai acontecer lá no final. E tem o fim, que é o objetivo, a finalidade. E Jesus está falando aqui da finalidade. Essa não é a finalidade, esse é só o início. Ainda não é a finalidade, ainda não é o objetivo, Quando Jesus fala dessas coisas, de guerras e de rumores de guerras, não é para nos assustar, mas para nos dar esperança, dizendo que esse não é o fim, esse é só o início das dores, são só as dores de parto. É o mundo dizendo: está acabando, está chegando a hora de Jesus voltar. Quando a gente ouve todas essas notícias, nós nos perguntamos: será que é o fim dos tempos? É a pergunta dos discípulos. São os tempos do Apocalipse? A mensagem do Apocalipse, esse livro que a gente olha e se assusta, olha só que coisa. Não tem nada de assustador lá. Nada de assustador no Apocalipse. O assustador é o nosso mundo. É isso que o Apocalipse está dizendo, é isso que Jesus está dizendo. O assustador é o mundo que vocês vivem. Esse mundo é caótico. Jaz no maligno, caminha rumo à destruição. Mas lá pela frente Jesus vai dizer: não vai sobrar nem sol, nem lua, nem estrela, nem nada. O mundo vai se acabar. Os poderes celestes serão abalados. Isso é caótico, mas no meio disso tudo, Jesus vem dizer: isso são só as dores de parto, é só o início. A finalidade é outra. O que fazer? Notícias de guerras, isso é ruim? Com certeza é ruim. Mas não é o fim ainda. Faz parte do processo. Tinha que acontecer, é necessário, diz Jesus. Devemos ignorar isso e não nos importarmos com essas coisas? De forma alguma. São sinais de que o fim está vindo, mas que ainda não chegou. Não desespera. O fim está vindo, mas não chegou ainda. Esse é o normal do nosso mundo ainda. Aí você vê,
Jesus ainda não veio. Para você não se enganar, Jesus ainda não veio, Ele está vindo, está batendo a porta. O que nós devemos fazer então? Vigiar. Vigiar e orar. O versículo 14 do nosso texto, o 13 e o 14, diz: perseverar até o fim, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa é a finalidade, que o nome de Jesus seja glorificado. O fim é a glorificação do nome de Deus, o evangelho do reino pregado em toda a terra. Isso não é uma meta empresarial, onde a gente olha, bom, já passamos todos os países, todas as línguas, então podemos apertar o botão, Jesus vai voltar. Não é nesse sentido que está dizendo aqui de pregar o evangelho em todo o reino. O objetivo é que Deus seja glorificado, que o nome de Jesus seja glorificado em todos os lugares. Ou seja, o objetivo é a glorificação do nome de Deus. Não nos compete saber tempos ou épocas. E em quarto lugar, então, o que Jesus nos diz? Não dê chilique. Desculpe usar essa palavra, mas eu queria que vocês lembrassem disso. Eu precisava usar uma palavra mais forte. Não dê chilique, persevere. Jesus usa duas orientações aqui positivas, né? Jesus preparou os seus seguidores, tirou deles todas as falsas ilusões, não lhes enganou com nenhuma proposta enganadora, mas ele dá duas palavras, só duas palavras. Ele não mostra nada além disso. Ele nos dá sua palavra, seu mandamento, sua promessa, na qual nós precisamos confiar. É um chamado à fé. A primeira dessas palavras: não tenha medo, não se desespere, não grite de desespero. Esse é o sentido dessa palavra ali. Tem algumas palavras na Bíblia que são traduzidas para o nosso português por medo, né? Mas que Jesus usava outras palavras. E a palavra que ele usou lá em grego, aramaico, era esse sentido de não grite de desespero, não grite como quem não tem esperança. Você pode gritar, pode clamar, mas não como quem não tem esperança. Diante daquilo que é desesperador, não entre em desespero. Você não quer heresias, mas elas virão. Não quer falsos profetas, mas eles virão. Não se desespere, só não se deixe enganar. Você não quer guerras e rumores de guerras, não quer violência, não quer ser perseguido, mas isso tudo acontecerá. Você vai ter pessoas provando por A mais B que a Bíblia é invenção, que Deus não existe, que a família não é projeto de Deus. Mas virão pessoas dizendo isso, e eles enganarão muitos, e muitos serão enganados. Mas isso não nos deve desesperar. Isso não vai acabar com a palavra de Deus. Por isso Jesus diz: não tenha medo. E essa é uma ordem: não tenha medo. Não temos nada além da palavra de Jesus, e não precisamos de nada além da palavra de Jesus. Não tenha medo, confie. E aí ele diz a seguinte, né? Aquele que perseverar até o fim. Então persevere até o fim. Essa é a segunda palavra, perseverar. Perseverança não se baseia no otimismo cego. Vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. O mundo jaz no maligno, está destinado à destruição. A gente quer apressar a destruição do mundo? De jeito algum. Mas a gente não se desespera no meio disso tudo. E nós perseveramos. Por que nós conseguimos perseverar? Porque nós sabemos o que acontecerá no fim. Nós sabemos qual é a finalidade. Jesus Cristo vai voltar e chamará os seus para estarem com Ele. Essa é a finalidade final. A glorificação de Deus e a glorificação daqueles que andam com Jesus. Ainda que passaram por tantas tribulações, as dores de parto, mas quando o filho nascer, vai ser fabuloso,
vai ser inimaginável. Queridos, então, deixa eu ver se eu consigo lembrar as palavras aí. Parece, mas não é, não se iluda. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Não é o início, é só o início, não é o fim. Não deixe lique, persevere. Que Deus nos abençoe. Se o pior acontecer, não tenha medo. Amém. Eu quero orar. Senhor nosso Deus, dá-nos clareza da Tua palavra, dá-nos visão desse mundo e dá-nos visão do fim. Não precisamos saber quando, só precisamos saber que as dores acontecerão. Muitas delas nós já sofremos agora. E nós intercedemos pelos irmãos que estão passando por isso, nós intercedemos pela igreja de forma geral que sofre por isso. E nós pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor não nos deixe ser enganados. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje nós temos alguns avisos. E em primeiro lugar, os aniversariantes, é isso? Quem está de aniversário nessa semana, hoje, o aniversário da Irley Brandl-Tiskoski. Não estão todos os nomes ali, porque eu quero falar também da turma que está de longe, aí de repente você conhece, né? Já não está mais na comunidade. Temos dia 23, amanhã, o Pedro Bretsky. Dia 24, a Sula Affini. Dia 25, a Marília Gra. Dia 28, a Edneia, que está lá em Rio do Sul. E dia 29, domingo que vem, o Rodrigo, que estava fazendo habilitar aqui junto com a gente há 2 anos atrás. Tanto tempo já. Mas quem lembra dele ainda, domingo que vem é o aniversário dele. A nossa agenda, vamos ver se eu acerto o que está ali. Em primeiro lugar, o estudo bíblico. Estudo bíblico online, eu aviso ainda durante a semana se vai ser presencial ou online somente. Na quinta-feira tem um estudo lá em Gravatá, às 15 horas. Temos na sexta a live de oração, às 21 horas. E no sábado o encontro dos jovens, encontro presencial, a partir das 7h07. E depois disso, dose de esperança. Tem mais alguma outra coisa antes? Isso, a contribuição. Então, a sua oferta e seu dízimo você pode fazer por meio de depósitos e transferência bancária, ou então quem está presencial no culto aqui, ou então durante a semana, também podendo trazer aqui a sua oferta ou o seu dízimo. E aí o Dose de Esperança, que é o nosso projeto de compartilhar a palavra de Deus, um versículo bíblico que nos dá esperança, e o tema desse mês é Não Tenha Medo, e você pode compartilhar esse versículo com outras pessoas nas redes sociais, acompanhando aí no Instagram da MeuQBC, no Facebook e também aí no grupo do WhatsApp, né? Ele é compartilhado, você pode compartilhar esse versículo adiante. Oramos para que Deus também abençoe este projeto com a palavra de Deus que é compartilhada por meio dele. E é isso. Então, Davi, você anotou quem estava tudo online aí? A gente está curioso para saber quem estava junto com a gente. Tem motivo de oração? Hoje não. Então, o seu Martin está com a família inteira reunida lá, mas está o pessoal de Joinville aí, né? Agradecendo bastante aí que se recuperaram do Covid. Também a Rafaela e o Marcel, Gabriel e Mariana, a turma lá de Pissarras, o Helmut e a Nica,
a Irmgard lá de Gravatá, José e Singrid acompanhando junto com a gente, o Haroldo e a Joana, diretamente de Indaial, a Eloide, também a Cida e o Márcio, a Nilva e o Joel juntos aí, legal, gente, a Dona Vera, o seu Gerson, direto de Londrina, né? Nos próximos dias aí o Gerson tem alguns exames e aí depois, início do mês de setembro, tem a cirurgia cardíaca dele marcada. Olha só, o Martin Nering, Martin Dilene, direto de Rio Negrinho, um abraço para vocês, que alegria tê-los juntos aqui conosco. O Aldejanir, a Elaine e a Estela Mariá, também o nosso abraço para vocês. O Ari Pereira, Edi, família, lá em Rio do Meio, né? Lá na chácara, lá em Rio do Meio. A Daqui, a Marlise, a Dona Vale, assistindo juntos aí. Conrado e Hilde, Mariane e Norberto, Tani e Renan, o Jean e a Dona Zelina, a Dani e a Liz em casa, viu, Marcos? Estão assistindo lá. A Gisele, Ronaldo, Luísa, Dona Ana e o seu Tata. Temos os nossos queridos irmãos lá de Manaus, o Baker Soto Acosta, a Gelmaira e a Rebeca, né? A filhinha deles, a Rebeca. E eles pedem oração ali, né? Pelos conhecidos deles, são venezuelanos que acompanham de vez em quando aí as nossas transmissões. Que legal que vocês conseguem estar junto aí também hoje. E eles pedem oração pelo Eliezer e o José Luiz, são pai e filho que estão com Covid lá na Venezuela, conhecidos deles, queremos orar por eles também. Então convido para esse momento de oração final, quem puder se colocar de pé. Alguém aqui tem algum motivo de oração, ainda algum pedido específico? Ok. Vamos orar então. Querido Deus e amado Pai, queremos trazer na Tua presença a vida de cada um, de cada uma que está participando conosco desse culto. Abençoa também o seu lar, a sua casa, a sua família. Tu sabes os desafios e as lutas de cada um, as dores também de cada um, os medos de cada um, aquilo que assusta mais, aquilo que angustia mais também nesse momento. Podem ser às vezes coisas simples ou coisas grandiosas. Lembramos, Senhor Deus, dos nossos irmãos perseguidos. Lembramos especialmente nesse momento do Afeganistão. Também, Deus, as pessoas adoentadas entre nós. Lembramos dos irmãos lá da Venezuela, o Eliezer e o José Luiz, pai e filho, ambos com Covid. Também, Senhor Deus, o seu Gerson, que tem a cirurgia pela frente, o seu Silas e a dona Nilve, a família do Alisson, também colocamos eles nas tuas mãos com alegria e gratidão, que também ele pode estar aqui conosco a partir dessa semana. Também pelo Conrado, que está se recuperando da queda que ele teve. Senhor Deus, e os motivos de alegria, os pedidos de cada um de nós por nossos familiares, trazemos eles todos diante de Ti. E assim, Senhor Deus, nós oramos agradecidos, orando juntos a oração que Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino e o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor Teu Deus, Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, te abençoe e te guarde desde agora e para sempre. Que o Todo-Poderoso Deus esteja adiante de ti, esteja te dirigindo o caminho, que o Todo-Poderoso Deus te sustente para não tropeçares e te levante quando caíres, que o Todo-Poderoso Deus esteja te protegendo
em todas as circunstâncias. E assim te abençoe o Todo-Poderoso Deus. Amém. Desejo uma boa noite a todos e que vocês sejam uma bênção no seu dia a dia.